Boa tarde, pessoal. Bom, então agora a gente vai dar abertura à nossa edição especial da Maratona de Programação. Ela foi organizada pelos professores Paulo Eustáquio e o Fabiano, eles são professores do Secomp. E agora a gente vai falar um pouquinho, eles vão falar um pouquinho sobre as regras, sobre algumas dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Então, se vocês sabem de alguém que vai participar, manda o link para a pessoa vir aqui e assistir, para depois não ficar com dúvida de como vai acontecer. Então, agora eu passo a palavra para os professores Paulo e Fabiano. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos aqui à maratona do terceiro encontro acadêmico do Secomp do UERJ. E eu vou falar muito rapidamente, porque nesse momento os problemas no URI já devem estar começando a estar disponibilizados. É só para, primeiro para desejar a todos uma boa competição, vamos aproveitar para aprender mais um pouco, divertir um pouco também. E o seguinte, um pequeno detalhe sobre a competição. Vocês vão poder participar em grupo ou individualmente. Acho que a grande maioria vai participar individualmente. Quem for participar em grupo, eu peço que informe isso no chat do YouTube, porque nesse caso a gente vai, para quem for trabalhar em grupo, a gente vai desligar o controle de plágio de programas, tá? Então, basicamente essa informação, quer dizer, são 10 problemas variados, e ao final de 13 a 18 horas, e aí no final vai ganhar a competição quem fizer mais problemas, e se empatar a quantidade de problemas, quem resolveu em menos tempo, ok? Então, só isso, boa sorte a todos, então, mãos à obra aí. Alguma coisa, Fabiana, aí para complementar? Boa tarde a todos, gostaria só de desejar aí boa competição. Os problemas foram preparados aí pelo Paulo e testados aí por mim, alunos, muito carinho para vocês, espero que vocês gostem. E só uma questão que ocorre aqui, o chat do YouTube, vocês podem interagir lá, mandar perguntas. Agora, creio que se for dúvidas sobre os problemas, né, Paulo? O ideal é utilizar um mecanismo de clarification da própria plataforma. Tem um mecanismo que você pode perguntar mais informações acerca do problema, ou o que eles chamam de clarificar, que é tirar dúvidas sobre a descrição, se o entendimento está correto, e aí o chat pode ficar um pouco bagunçado, lá fica organizado por problema, né? Então, aí nesse caso, vocês podem usar o próprio mecanismo de clarification. Tá? E aqui no YouTube para tirar dúvidas gerais, né, sobre o andamento da competição. Vai haver também, seria bom vocês continuarem, os competidores, acompanhando aí o link do YouTube, porque a organização que vai periodicamente dizer, dar um status parcial, vai fazer um resumo, acho que vai ser bem legal, vai fazer entrevista, pelo que eu fiquei sabendo, e eu queria também parabenizar a organização. Ficou a primeira maratona, né, Paulo? Nível profissional, eu acho. Verdade. Tá bom. Boa participação para todos. Alô. Um abraço a todos. Obrigada, professores. Eu só queria reforçar para vocês ficarem com o YouTube aberto aqui, para poder ficarem acompanhando as notícias sobre a maratona, tá bom? Então, muito obrigada e boa sorte a todos. Oi, pessoal, como é que tá por aí? Bom, eu tenho algumas informações aqui para passar a respeito da maratona, tá? Bom, em relação aos problemas, né? 3 diferentes problemas já foram resolvidos pelos participantes, né? Que estão lá. Na categoria de individual masculino, a gente já tem aí o ranking de quem está em primeiro lugar, que é o Jaime. Então, nesse momento, ele está em primeiro lugar nessa categoria. Na categoria individual feminina, a Raquel está em primeiro lugar, né? Então, bora aí, gente. Bora correr para tentar passar ele. Bom, o primeiro problema da categoria masculina, ele foi resolvido em 5 minutos de competição. Olha esse tempo, hein, gente? 5 minutos. E da categoria feminina, né, o primeiro problema, ele foi resolvido em 7 minutos.
Então, bora correr com isso aí. Daqui a pouco eles acabam e tem gente para trás ainda. Bom, no total, a gente tem mais de 80 submissões que foram realizadas, tá? Então, entre erros e acertos, mais de 80 aí já foram realizadas. Então, fiquem acompanhando. Se vocês tiverem qualquer dúvida para utilizar a plataforma, os professores estão aqui online tirando as dúvidas, tá? Se tiver algum problema para acessar, então eles estão aqui. Então, fiquem atentos, que daqui a pouco a gente volta com mais notícias aí, tá bom? Um beijo, boa sorte. Oi, pessoal, voltamos com mais algumas notícias. Bom, dos 10 exercícios que foram propostos, né, 7 foram tentados, mas tem um desses 7 que ninguém conseguiu passar ainda. Então, presta atenção aí no que vocês estão fazendo, tem alguma coisa errada. Uma dica, assim, para quem está fazendo a maratona pela primeira vez, é que os exercícios, eles não estão dispostos em ordem de dificuldade, tá? Então, o mais fácil pode estar lá embaixo, o mais difícil pode ser o primeiro. Então, é bom vocês darem uma olhada em todos os exercícios, porque aí vocês conseguem ver aquele que você já consegue fazer mais rápido e submeter para não perder muito tempo em um só, tá? Bom, e aqui tem algumas informações sobre a colocação, né? Aos 37 minutos, a Raquel ficou em primeiro lugar na competição, mas aos 56 minutos o Jaime retomou a liderança. Então, bora aí, Raquel. Que isso? Bota a mulher em primeiro lugar. Os professores pediram para avisar que de tempos em tempos a gente vai estar aqui dando uma dica sobre os problemas. Então, a dica desse momento é que o exercício mais fácil, o problema mais fácil é o problema H. Então, quem ainda não conseguiu submeter nenhum, tente lá resolver o problema H, tá bom? Ele não necessita de conhecimento específico nenhum. É o mais tranquilo aí da lista. Então, bora lá, gente. Daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal, voltei. E agora eu voltei com uma das participantes que está lá competindo pelo primeiro lugar, né? A Raquel, a aluna do doutorado aqui do Secomp. Raquel, então eu vou te fazer umas perguntas bem rápido para não te atrapalhar, tá? Não, ok. O que você faz? Oi, perdão, Michele. Tá ouvindo? Agora sim, agora estamos ouvindo. Essa maratona no formato online. A maratona no formato online, assim, claro que presencialmente tem muita coisa legal, tem balão também, assim, normalmente o Paulo e o Fabiano, eles botam, assim, a projeção com o placar, então é bem legal de olhar também, mas o online, assim, tá sendo bem bacana, assim, o foco também, dá para focar mais nos problemas, tá bem interessante. A gente perde um aspecto e acaba ganhando em outros. É verdade. Há quanto tempo você faz maratona? Eu faço maratona desde 2000 por exemplo, deixa eu ver aqui, que eu tenho uma memória muito ruim. Mas aqui, eu tenho uma garrafinha aqui, né, uma garrafinha da maratona aqui que eu fiz, que é de 2016, mas eu acho que eu tô em maratona desde 2013. Então, já faz um tempo aí, faz as contas. Vai ver que... Então, já está aí há muito tempo. Tem alguma motivação para você ter começado a se interessar por maratona? Primeiramente, eu fui apresentada ao universo de maratona pelo Paulo e pelo Fabiano, e eles inspiram muito a gente. Primeiramente, eu gostei muito por causa desse tom, assim, de você resolver problemas com algoritmos, assim, mais espertos, né? Então, vai além do... Você tem algumas sacadas com alguns problemas que você consegue ter, tem alguns métodos, então, esse aspecto todo, assim, de ter uma metodologia de resolver problema, eu acho super interessante, assim. Até na maratona mesmo, uma coisa que vocês estavam falando, que era a questão de que o problema mais fácil, ele não está ordenado por dificuldade. Até esse aspecto, assim, de você ter que, no começo da maratona, você tem que ler tudo
para poder sintetizar o que ele está pedindo e você ver qual é o mais fácil. Isso também é um desafio. Então, tem todas essas facetas, esses desafios que você tem, e eu gosto de tudo isso. Acho bem legal. É isso mesmo, a gente deu essa dica. E você, falando em dica, você tem alguma dica para essas pessoas que estão fazendo, sem dar spoiler de nada, mas assim, Tá para quem tem vontade também de participar e deixou para. Gente, não se desanima muito não. Se vocês só conseguirem resolver, sei lá, um problema, tá começando, é assim mesmo. A primeira maratona que eu participei, acho que eu só resolvi 2, assim, então, tipo, normal, não desmotiva. A maioria dos problemas aqui são alguns problemas que, para quem já é mais experiente, vai bater o olho e vai saber, ó, é isso, vai fazer e vai passar. Então, não é fácil, não é trivial, assim, você... E a maratona é uma coisa que você precisa ter experiência. Então, não adianta, você tem que ir e resolver vários problemas. Então, se vocês gostaram desse formato, assim, falaram, os problemas maneiro, tal, consegui passar um, foi bem legal, gostei bastante. Mesmo se não conseguir passar nenhum, também não tem problema, porque os problemas também não são simples, assim. Mas se gostar do formato, se gostou dessa ideia de você, ainda mais para quem está começando, eu recomendo muito trabalhar em equipe, porque você está ali com seus colegas, vocês vão ficar discutindo junto o problema. Então é um pouco menos penoso, assim, talvez pegar sozinho assim seja um pouco pesado, mas com a equipe vocês acabam se divertindo ali, conversando, trocando ideia. E se vocês gostarem, vocês também podem procurar depois o Paulo, o Fabiano, assim, e falar, olha, eu realmente gostei da experiência, eles vão... Como eles me orientaram, eles orientam vocês também, vão dar problema para vocês resolverem, vocês podem participar da matéria que eles fazem no sábado, eles fazem uma matéria que é para maratona de programação, onde eles ensinam algumas técnicas bem legais, assim, que vocês vão poder resolver os problemas aí mais rápido. E olha só, eu estava falando da garrafinha aqui, essa garrafinha aqui eu ganhei quando eu participei da maratona de programação, ó, foi a final brasileira, não sei se vocês vão conseguir ver aí muito bem. Mas a final brasileira em Belo Horizonte, ó, a gente foi com um time só de menina, fui eu, a Rafaela e a Vitória. Foi muito legal esse ano, inclusive. Então, para vocês terem essas oportunidades também de conhecer o Brasil, né, vocês poderem representar o ERJ aí, ou a faculdade que vocês estejam representando, porque pode ter pessoas de outras faculdades aqui. A maioria eu estou vendo aqui que é da UERJ mesmo, mas é sempre uma boa, assim, é realmente uma experiência, assim, gente, que eu recomendo demais. Não só pelo aspecto da maratona em si, mas vocês vão aprender mais sobre lógica de programação, vão ajudar vocês muito no mercado, a vocês resolverem problemas reais, assim. Vocês ficam pensando assim, às vezes na maratona, esses problemas são muito abstratos, nunca mais vou resolver isso. Mas realmente, quando você para pensar nos métodos, você vai ver isso na vida real e você vai saber como resolver melhor. Inclusive, as empresas maiores, assim, empresas tipo Amazon, Google, Facebook, elas estão atrás desse pessoal que realmente entende o que é a complexidade de algoritmo, entende as estruturas de dados e usa elas da melhor forma possível. Então, assim, com certeza, eu espero que vocês estejam se divertindo, espero que vocês estejam gostando dessa experiência e espero ver vocês mais vezes no futuro, hein? Obrigada, Raquel. Foi ótimo. Aplausos, né, virtual. E a gente vai deixar você ir terminar. Deixa em primeiro lugar lá as meninas, hein? Bora lá recuperar esse primeiro lugar. Ó, o Jaime tá indo muito bem também, hein? O Jaime é muito bom. Até mais. Obrigada, tchau. Gente, voltei, né? Bom, a gente já tem um pouquinho mais de 2 horas, né, de competição lá da maratona. E em 2 horas, o Vinícius, ele tomou a liderança, ele está com 5 exercícios resolvidos. O Jaime e a Raquel ficaram em segundo, quer dizer, ainda estão em segundo, né, porque ainda estão resolvendo. Eles estão com 4 exercícios, né. As linguagens que estão sendo mais utilizadas na maratona são Python 3, C++, tem um competidor aí escrevendo em Java. Também tem um competidor submetendo em Python 2. Então, é bom a gente lembrar, né,
que Python 2 ele foi descontinuado. Então, bora seguir em frente. Vamos tentar uma outra linguagem aí. Vamos tentar o Python 3, quem sabe. E também queremos lembrar, mais uma vez, aos maratonistas de primeira viagem, o exercício mais fácil é o H, gente. Tentem ele primeiro. Tentem ele primeiro, tá? Bom, às 16 horas, a gente vai ter uma entrevista com a Rafaela Brum. Ela foi da equipe feminina de 2016, junto com a Raquel, que a gente fez a entrevista anteriormente. E hoje ela está fazendo doutorado em Ciências da Computação na UF. E às 4h30, nós vamos entrar com o Juan Lopes, que foi um dos maiores maratonistas da UERJ, tendo sido, ele fez parte, né, da melhor equipe brasileira na maratona do I3E, né? A gente fala assim, I3E, tá bom. Ele também ganhou várias competições regionais e ele fez graduação e mestrado aqui no Secomp, tá? E eu também quero lembrar a quem tiver aí da pós, né, os recém-ingressos, que se tiverem dúvidas sobre o programa, né, em relação à inscrição, em relação a qualquer outra coisa, vocês podem fazer as perguntas que a gente vai estar respondendo aqui online, tá bom? Então, até daqui a pouco com mais informações. Beijos! Boa tarde, gente. Voltei de novo. Vamos lá, eu estou aqui com a Rafa, né? Alguns já conhecem, porque ela está dando curso de C, né, para gente aqui nesse evento. Então, em relação à maratona, a Rafa ela foi da equipe feminina de 2016, com a Raquel, né? Então, seja bem-vinda, Rafa, para essa entrevista. Obrigada. Repórter. Bom, então vamos lá. Eu queria saber quantas maratonas você já fez, de quantas participou, o que levou você a participar de maratona? Fala aí. Então, vamos lá. Eu comecei participando a primeira maratona que eu participei, na verdade, no meu terceiro período, eu fiz essa matéria que a Raquel tinha comentado, do Paulo, sobre maratonas. E logo aí, nessa mesma matéria, ele faz mini maratonas, um pouco, assim, de vez em quando na matéria, pelo menos na minha época, né? Pelo menos quando eu fiz em 2014, foi assim. E eu gostei bastante. E aí, sempre que tinha maratona interna da UERJ, eu corria lá para fazer. Pegava a minha dupla, que acabou que foi uma dupla que eu fiquei uns 2 anos fazendo, porque foi o Nilo que eu conheci nessa matéria, e acabou que a gente acabou a amizade, fazemos várias vezes, e aí, assim, eu não lembro direito como que eu comecei a fazer a maratona oficial, que seria essa de 2016. Eu acho que foi no mesmo ano, 2014, mas eu sei que, assim, desde que eu comecei a fazer, assim, uma coisa muito legal que tinha era bombom, gente. Cada acerto dava, assim, um bombom para a dupla, e, assim, era muito legal isso. Toda a questão do balão, que a Raquel também falou, era muito legal você ver a sala colorida. Eu sei que nessa de hoje não está tendo, né, porque a gente está virtual, mas eu tenho certeza que se vocês darem outra chance, enfim, quem já está há muito tempo aí, Raquel, Juan, o pessoal que está fazendo aí, eles estão sentindo falta disso, e, enfim, é muito legal esse ambiente. Eu acho muito legal, assim, e eu faço desde 2014, teve alguns anos que eu pulei, mas, assim, é muito legal, como a Raquel falou, é uma experiência muito legal, você aprende coisas que você vai levar para a vida, né, porque um erro muito legal que você fica revoltada de ver é o erro de time limit, que é justamente ter que fazer o programa de forma mais eficiente, então você fica lá penando a cabeça para tentar, mas isso é que é o legal. Então, é isso, assim. Eu comecei em 2014, eu tenho certeza que eu comecei em 2014 as maratonas internas. Eu não tenho certeza em relação às maratonas da SBC, que é essa que eu fiz em 2016 com a Raquel, e a gente foi para a final brasileira. Uhum. E que dica você tem aí para esse pessoal que está na primeira viagem, né, no primeiro contato com uma maratona, que às vezes foca em uma questão só
E fica ali, ó. Fica ali direto. Pois é, isso é normal. Isso acontece com todos nós. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz também. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês rodarem a primeira vez, deu wrong answer, né? Deu resposta errada. Aí tentou a segunda, continuou, modificou um pouco o código, continuou dando a resposta errada. Na quarta vez, no máximo, você para e vai tentar outra. Porque às vezes, se você voltar nela no final, você vai pensar em uma coisa que você não pensou mais, né? Isso acontece muito no dia a dia, às vezes você está fazendo um exercício também, acontece isso, na maratona é a mesma coisa. Não tem ordem para a gente resolver. Uma coisa que a Raquel falou que é super importante é ler tudo no início, ler tudo, entender quais que você vai conseguir fazer e quais que você não vai conseguir. Uma coisa que no início eu fazia muito, a primeira maratona que eu fiz eu não tinha visto grafos ainda. Quem é de computação é um grafos de matemática, né? Como se lidar com grafos. E aí eu lembro que teve uma ou duas questões nas primeiras maratonas que eu fiz que eu nem tentei, porque eu sabia que era sobre isso. Né? Lendo o enunciado, a gente consegue entender, e aí eu nem tentava, porque eu falo assim, não adianta eu perder meu tempo com isso. Então, uma dica super valiosa é ler tudo, tentar entender o que cada coisa pede, principalmente de estrutura de dados, se você tem essa base, se não, pelo menos entender a lógica que ele quer, o que ele quer, e aí vai vendo assim, esse aqui parece ser mais fácil, vai nele. E se você, por algum motivo, ficar travada ou travado, não insiste muito. Para, vai olhar outro, vai ler tudo de novo, vai tentar outro, porque às vezes só de você dar essa refrescada na mente, você consegue voltar e, enfim, ver o que você estava errando. Eu acho que a principal dica é essa, né? Não adianta você tentar fazer tudo, você tem que entender que vão ter exercícios que você não vai conseguir fazer, dependendo da sua experiência. O que a Raquel falou, experiência em maratona é tudo, porque acaba que a forma que ele pede pode ser diferente, a entrada pode ser diferente, mas o algoritmo, no fundo, vai ser igual, ou vai ser bem parecido. Então, à medida que você vai treinando, à medida que você vai fazendo exercícios para a maratona, você vai pegando essa manha, você vai conseguindo entender formas mais eficientes de resolver os problemas. Então, para quem está de primeira viagem, enfim, para quem não sabia o que está fazendo aqui, está olhando, tipo, vou ver o que é uma maratona de programação. Bem-vindo, né? E não desanima se você conseguir passar só um ou nenhum. Como a Raquel falou, eu acho que eu passei um ou dois, se eu não me engano, e a minha dupla passou dois, porque eram mais na frente no curso, então ele sabia mais coisa. Então, assim, a gente passou muito pouco. E eu acho que era de 8 a 10 normalmente numa maratona, os exercícios, né? São de 8 a 10 que tem. Então, se você conseguir passar um, você já fica muito feliz, assim. Esse é meu lema. Sempre passar pelo menos um, né? Então, não se desespere. É uma coisa que é fundamental, não se desesperar. E se não conseguiu, não tem problema, passa pro próximo, tenta de novo. Enfim, ou então começa do zero, que às vezes você pensa numa lógica e você fica tão focado naquela lógica que não percebe que não é ela, e se você ler de novo, tentar do zero de novo, pode ser que pense em outra coisa. É isso, assim. E quem puder, claro, fazer em dupla, conversar com os colegas, porque isso realmente é uma troca muito boa. Né, que às vezes você entendeu o problema de um jeito, mas aí você conversando com o seu colega, ele te explica melhor, e aí você fala, não, é verdade. É dessa forma, e aí você muda seu pensamento, sua lógica. É isso, sim. Essas dicas, assim, eu sei que foram muita coisa, mas... A Raquel tá falando que o bombom era muito legal mesmo, mas que agora no virtual ela toma sorvete. Uma boa dica. Boa dica, porque nesse calor que tá fazendo no Rio Pode de tomar o Janeiro... que você quiser em casa. Raquel, maravilhosa. Saudade de você. Ela disse que eu tô só de olho no ranking. Menina, eu fico aqui nervosa com esse pessoal. Gente. Aí eu fico vendo. Porque tem gente que foca em uma, né? Aham. Foca naquela, foca. Aí fica aí ali. não adianta, às vezes não adianta, é melhor passar para a próxima e tentar de novo depois, porque às vezes não adianta, né?
E é legal, assim, acompanhar o ranking, eu também confesso que eu gosto bastante, é uma coisa que eu não consegui participar dessa maratona virtual, mas todas as maratonas que eu participei virtual, eu fiquei meio assim de não ficar vendo o ranking ali projetado, como normalmente é. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, mas dá para sentir a experiência de você conseguir o que a Raquel falou de empresas buscando em todas as maratonas da SBC, que é essa que a gente foi para a final, tem uma palestra ou do Facebook ou da Google, enfim, de patrocinadores, no sentido de que eles realmente procuram a gente, maratonistas nesse sentido, justamente porque a gente tem essa facilidade, às vezes, né? A gente consegue entender um problema e tenta buscar a melhor solução para ele, a solução mais rápida. Então, é muito legal para você conhecer empresas, conhecer lugares novos também. Eu lembro que teve uma maratona que a gente fez dentro de uma empresa chamada VTEX. E aí, depois disso, ela passou a ser uma patrocinadora também da maratona. Então, também é uma forma da gente conhecer lugares novos, né? Quem pensa em ir para o mercado de trabalho é uma boa oportunidade nesse sentido também. Sim, muito legal. Eu nunca participei. Eu fico um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Aconselho você um dia, quem sabe? Eu aconselho. Pois é, vamos tentar um dia aí. Tem que começar com uma dupla. Vou chamar o Igor. Boa dupla. E o bom da maratona é que são várias linguagens que aceitam, né? Então, quase todas as linguagens que você pensar assim, né, eles aceitam. Então, é bem legal nesse sentido. Não é porque você não sabe C ou C++ que você não vai conseguir fazer a maratona. Eles aceitam Python, que é uma linguagem bem mais tranquila, bem mais fácil. Eu lembro que, inclusive, teve um exercício uma vez que a gente resolveu usando Python, porque tinha uma função do Python para string que ajudava a gente. Então, foi até com a Raquel e com essa outra menina, com esse trio que a gente tinha. Então, às vezes a linguagem pode facilitar nesse sentido, mas qualquer linguagem dá para usar praticamente. Então, se você não sabe C, ou se você não sabe Python, se você só sabe Java, ou se você só sabe Python, não tem problema, vai conseguir fazer os exercícios, vai conseguir fazer a maratona. Né? O importante é se divertir, o importante é ter toda essa questão mesmo de tentar resolver problemas, de pensar, enfim, que é o legal da maratona. Tem um competidor aqui com a gente que está tentando em Java. Eu acho difícil, mas... mas se tem mais... Se tem mais habilidade, né? Com essa linguagem, tá bom. E tem uma questão do Java, por exemplo, que aí já é mais específico, é questão de número grande. Trabalhar com um número muito grande em Java é mais fácil do que, por exemplo, com C. Eu lembro que teve em uma outra maratona que a gente também usou o Java por causa disso. Era num problema específico. Então, aos poucos, à medida que você vai também participando de maratonas, você vai também adequando o problema à linguagem, que também é uma coisa que acaba que as empresas buscam, né? Justamente para ajudar nessa questão da eficiência em si. A Raquel tá aqui falando que em um problema agora dessa maratona, ela trocou de C para Python e foi. Aí, viu? Só por conta da linguagem mesmo. Então, isso também funciona. Isso também é uma dica, né? Para quem conhece mais de uma linguagem, às vezes vale a pena tentar implementar o problema em mais de uma linguagem nesse sentido, mas se tá funcionando com uma só, com o que você sabe mais, continua, não tem problema. Normalmente são problemas bem específicos que precisam de uma linguagem ou de outra, ou que são facilitados por uma linguagem ou outra, então, né, não fiquem se desesperados, tipo assim, eu preciso saber todas as linguagens para fazer uma maratona. Não, calma, tá? É tranquilo nesse sentido, é bem de boas a maratona. Então, vamos ver aqui, que agora eu tô me sentindo uma repórter, né, de televisão. Diretor, mais alguma pergunta? Tá ok? Rafa. Obrigada, gente. Boa sorte a todo mundo. Boa sorte para todo mundo que está fazendo. Saudade de todo mundo. Queria estar vendo esses rostinhos. Provavelmente essa semana eu estaria lá pela UERJ, se fosse presencial, para ajudar, enfim.
da forma que eu pudesse. Então, enfim, o professor Paulo, o professor Fabiano, que eu vi que ele estava aqui na salinha, mas acabou saindo. Então, um beijo para todo mundo, saudades imensas de vocês. E quem sabe esse ano a gente se vê pessoalmente em algum momento. Vamos esperar pela vacina que está chegando, que já chegou, né? Mas vamos esperar para quando tiver um jeito, uma boa forma da gente se ver, né? Quando puder voltar tudo ao normal, a gente se vê. Obrigada pelo convite, gente. Verdade. Obrigada, Rafa, por ter aceitado. Nada. Um beijo. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Boa sorte para todo mundo. Pessoal, só lembrando que a questão mais fácil é a H, hein? Então começa gente, por ela. Foca nela, porque sempre tem uma questão mais fácil e raramente, eu vou dizer raramente, porque eu já vi uma vez em todas as maratonas que eu fiz ser a A. Então, raramente é a A, tá? Então, procurem pela fácil sempre, leem tudo antes de começar a fazer, tá? É uma dica. Eu só teve uma vez que foi a A que eu vi, de todas as maratonas que eu fiz. Então, procurem pela fácil, que sempre tem uma bem tranquila, que é a base de condicional, às vezes um for bem simples, um loop bem simples. Então, procurem essa que vocês vão conseguir fazer, tenho certeza. Isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Tchau, Beijo. Tchau, tchau. Oi, pessoal, voltei. Você já não é para cansar de me ver, não, tá? Que eu ainda vou aparecer um pouquinho mais aqui. Quando voltar para a UERJ, vocês podem já me cumprimentar, todo mundo já vai me conhecer. Bom, agora eu estou aqui com o Juan, né? O professor Paulo, ele nos deu a informação que o Juan ele foi um dos maiores maratonistas da UERJ. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas, né, para ele passar um pouco da experiência dele, da visão dele em relação às maratonas. Então, Juan, muito obrigada por ter aceitado o convite para partir. Então, em primeiro lugar, quantas maratonas você participou? Como é que foi para você começar a participar de maratona? Eu participei de todas possíveis, né? Eu passei 7 anos quase na UERJ, muito por causa dos maratonas, que eu gostava muito de participar. Então, da maratona de programação mesmo, organizada pelo IMUSP e do ICPC, eu participei, acho que foram de 6 versões, né? Fui para a final brasileira em 5 pela UERJ. Também participei de outras competições, porque a UERJ participou, né? Do Inter's Extreme, das competições internas da UERJ também, então sempre gostava de participar dessas competições pela UERJ. E assim, o Paulo também comentou com a gente que você é mais para o mercado, né? Que você trabalha mais no mercado. E a gente queria saber, assim, qual a influência que as maratonas tiveram, né? Qual a experiência que elas puderam te dar. Acho que cortou um pouquinho. Oi? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, Juan, é porque o professor Paulo, ele comentou com a gente que você é mais da área de mercado. E aí a gente queria saber qual a influência que as maratonas tiveram, né? Para te dar essa experiência no meio que você trabalha hoje. Eu acho que foi fundamental em diversos aspectos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque muito do que eu sou profissionalmente hoje veio das principais maratonas. Acho que a experiência mais enriquecedora que eu tive durante a graduação foi participar de competições com o professor Paulo. E eu acho que, assim, tem as coisas que todo mundo fala geralmente sobre você fazer trabalho em equipe, você trabalhar com algoritmos mais complexos, né? Então, você ir além só os algoritmos básicos que são ensinados, você aprender coisas novas. Mas eu acho que a coisa que mais me toca em relação à maratona de programação é a forma como ela te guia a tentar encontrar sempre a solução mais simples para cada problema. Então, muitas vezes, e dependendo dos casos, né, que você tem de teste, então, porque às vezes um problema, você lê o problema, você não, esse algoritmo aqui é perfeito para esse problema. Mas os limites do problema não pedem um algoritmo tão rebuscado. Então, vale muito mais a pena você fazer uma solução que é mais simples, mais focada no problema que você está resolvendo, do que fazer uma solução
over-engineering, né? Over-engineered, que você iria usar um algoritmo muito mais rebuscado, muito mais propenso a erros. Então, a maratona ela te faz focar no que é mais importante sobre resolver o problema. Eu acho bastante interessante e é uma coisa que eu levo para minha vida inteira. Tem alguma questão assim que te chamou muita atenção, que você achou a mais difícil de todas as maratonas que você já fez? Algum tema assim, relacionado a um tema específico? Eu acho que especificamente geometria computacional, tudo que tinha a ver com geometria computacional eu tinha muita dificuldade na maratona, porque tem sempre a questão do arredondamento, são problemas muito, muito sutis, assim, são coisas que geralmente o conhecimento que você adquire na faculdade é suficiente, né, tirando uma outra questão computacional, mas você fazer certinho como o problema pede, geralmente é muito complicado, então eu sempre fugia desse tipo de problema, sempre tinha alguém na equipe que ia melhor do que eu competi muito com o Otávio Cardoso, que também participava da minha equipe, e ele adorava esse tipo de problema, então ele sempre que tinha alguma coisa de geometria ia para ele. Mas curiosamente hoje eu trabalho numa empresa que usa muita geometria computacional, estou resolvendo vários problemas de geometria computacional hoje em dia, e eu estou meio que pagando a minha versão a esse tipo de problema, mas sempre que tinha um problema de geometria computacional durante a maratona eu evitava. Tem algum assim que você levou mais tempo para dominar nessa experiência das maratonas? Para terminar, eu acho que não. Tinha alguns problemas que sempre iam e voltavam, né? Eu sempre aprendia como que resolvia, logo depois eu desaprendia. Tinha muita coisa com até que teve nessa maratona de agora. Não sei se eu posso falar, né? Ela tá rolando ainda. Então não vou nem falar sobre isso. Então é melhor me conter. Não pode dar spoiler ainda. Pois é. Eu queria saber também que você pudesse dar alguma dica assim, para as pessoas, porque a gente tem observado que muitos dos que estão agora, que provavelmente são maratonistas de primeira viagem, como a gente já até conversou com as meninas que estiveram aqui anteriormente, as pessoas estão focando muito em mandar muitas submissões para uma questão só. Então, às vezes fica muito preso naquela, né, e acaba perdendo muito tempo. Então, uma dica aí para esses alunos. Eu vou até dar duas dicas, né? A primeira dica que eu acho que quando eu comecei na maratona, a primeira vez que eu fui no segundo período, eu já fui fazer tópicos especiais, eu acho, alguma coisa assim, e eu cheguei e falei, não, eu sei programar, eu já sei programar, eu acho que eu vou conseguir sair muito bem nessa disciplina, né? E quando eu fui ver o tipo de maratona, tem uns detalhezinhos de você se adequar, como que é ler a entrada, como que as coisas são feitas, que para quem está começando, geralmente parece muito complicado, mas quando você se dedica a treinar essas coisas assim, é uma coisa que acaba saindo muito rápido, e esse susto inicial às vezes pode parecer uma barreira intransponível, mas é muito tranquila e te abre caminhos para um monte de outras coisas que vale muito a pena no futuro. Mas a segunda ideia, no caso, é não se apegar tanto assim aos problemas. Eu sofria muito com isso durante competições também, porque às vezes você está numa competição, num ambiente de pressão, né? Então você está muito sentindo que você quer resolver tudo, aí você dedica, sei lá, 20 minutos para poder pensar e resolver um problema, aí o problema não passa, e você tenta achar uma solução, corrige, mas de novo não passa de novo. E você fica se remoendo com aquilo e impede de você resolver outros problemas que poderiam ser mais fáceis e poderiam passar de forma muito mais rápida, né? Então, conseguir ter essa paz de espírito de falar, não, tudo bem, esse aqui não passou, vou limpar minha cabeça, vou pensar em outra coisa, é essencial para você conseguir seguir em frente na competição. E alguma dica para os maratonistas que já são experientes? Tem alguma? Dos que já são experientes, eu só falo o que eu falo para todo mundo, para ler o livro dos irmãos Halink. Esse livro é mágico, ele ensina muita coisa e até hoje eu de vez em quando folheio para ver se tem algum algoritmo que eu possa aprender novo, para usar no meu trabalho, sabe? Tem coisas que eu até hoje eu uso bastante. Até uma coisa que eu usei recentemente, uma implementação de KD Trick, que eu fiz recentemente, que eu me baseei na ideia que foi feita no livro, sabe? É uma coisa que eu acho bem interessante. Como você se preparava para uma maratona? Por exemplo, como era a sua uma semana antes, o seu um dia antes da maratona? Uma semana não, uns 2 meses antes eu começava a resolver problemas loucamente,
tentando resolver todos os problemas que eu podia e catalogar isso, né? Nas primeiras maratonas eu nem fazia muito isso, mas depois eu comecei a resolver os problemas e catalogar. Que tipo de problema é esse? Aí tem umas tagzinhas nas soluções e consegui imprimir um livrinho com as minhas soluções para poder levar para o dia de competição, né? Que hoje, assim, quem está fazendo a competição hoje não está vendo muito isso, mas parte do processo é você ter o seu livrinho de soluções próprias, né? Tem muita coisa que você não implementa na mão mais, você vai fazer, sei lá, um Dexter, você não vai fazer de cabeça o algoritmo, você tem um algoritmo já escrito porque você quer montar esse algoritmo de uma forma que resolva o problema da forma correta. Você acha que é melhor competir, né, em maratona só ou em equipe? Essa é uma pergunta difícil, porque em equipe você tem um apoio moral muito grande, sabe? Porque às vezes você tem essa questão de você tá se sentindo mais para baixo, não quero mais, vou desistir dessa competição. E a equipe tá lá com você, ela te motiva, faz você querer ir além. E, assim, e também tem a questão de ter pessoas fortes numa área, e você tem que ser especialista em todas as áreas, né? Então você pode dividir o trabalho de se especializar com a equipe, eu acho bem interessante. Mas ao mesmo tempo, dá para participar de mais competições sozinhos, né? Então eu passei muito mais competições sozinho do que com a equipe, mas eu acho que tem vantagem nos dois lados, nesse sentido. Mas eu prefiro participar em equipe, se me perguntarem. Qual algoritmo você acha que é mais importante para um maratonista? O algoritmo que eu acho mais importante... Nossa, eu acho que consegui entender. Essa é uma coisa que eu aprendi quase no final, mas eu acho que tem muita coisa caindo em competições de árvores de segmentos e todas as variações, né? Árvores de segmentos, árvore de Fenwick, todas essas coisas assim caem muito em competição. Sempre tem uma ou duas questões nas competições mais avançadas, especialmente. E é uma coisa que eu só fui aprender, sei lá, na minha 5ª maratona, sabe? Eu acho que eu deveria ter aprendido um pouco mais cedo. Eu acho um algoritmo muito, muito útil, assim, a entender como que essas árvores funcionam, as variantes todas. Você quer deixar alguma mensagem para os maratonistas agora do nosso evento? A única mensagem que eu consigo deixar é que para aproveitar o máximo possível essa época, porque especialmente na maratona brasileira, né, você só tem uma época da sua vida que você pode participar. E foi uma época especial na minha vida. Eu tenho muita saudade de poder participar de competições, sem dúvida nenhuma, é o que eu mais sinto saudade na faculdade. E lembrar dos sábados que eu passava com o professor Paulo Stack lá na UERJ, essa é uma lembrança muito boa para mim e foi o que me motivou a seguir o tipo de carreira que eu sigo. Então, o meu conselho é aproveitar isso ao máximo, sabe? Não, tentar... se tem a oportunidade de participar, mesmo que você não sinta que você é o melhor do mundo nisso, e eu nunca me senti como sendo o melhor do mundo, nesse sentido eu sempre perdi bastante, mas eu acho muito legal aproveitar isso ao máximo, porque é uma época que passa muito rápido e tem que aproveitar. Obrigada, Juan. Deixa eu só ver aqui, os professores Paulo e Fabiano querem falar algo com ele? Espera aí que os professores vão entrar, gente. Espera aí. Dá uma mudada aqui nessa cara. A Raquel tá falando assim, obrigada por ter concedido um tempinho aí pra gente, Juan. Muito bom te ver. Tá bom ver a Raquel também. Bom, você que tá competindo, tá acompanhando aqui a competição. Michele, Paulo, Fabiano. Sempre é bom estar com o Juan, né? Eu estou muito feliz de estar encontrando ele aqui hoje e esse depoimento tão generoso, assim, e sempre ensinando a gente também, né? Sempre dando dicas boas, né? Essa do livro do Steve Halim, né? A gente usa esse livro, mas acho que eu vou até repensar, assim, né? Você colocou uma ênfase tão interessante aí que a gente tem que, acho que, repensar, assim, para reforçar mais o uso dele, talvez mais desde o início, né? Muito bom. Mas é isso. Para a gente foi uma alegria, né? Ter alunos que nem o Juan e hoje em dia um colega, né? Mas pena que a gente se veja tão pouco. Pois é. E aproveitando também para
agradecer o Juan e mencionar que o Juan participou aí dos testes aí, resolveu todos os problemas aí. Então, tá bem, as soluções para esses que estão perguntando aqui se estão corretas mesmo, estão validadas pelo Juan, tá tudo certo. Mais do que validar, né? Ele ajudou a encontrar os erros que tinha na prova, né? Exato, a prova mais robusta, né? Assim, tinha alguns probleminhas, assim, que realmente a equipe de teste que pega, né? Então é muito legal. A gente precisa aprender Obrigada, gente. Só uma outra coisa, assim, a gente precisa aprender assim, como tocar os alunos mais, assim, para eles participarem mais, sabe? Não sei se é uma coisa passageira, porque também as equipes, assim, depende de um pouco de cada época diferente, né? Mas está um pouco mais difícil agora, parece, a gente regimentar os alunos para participarem desse trabalho, até porque todo mundo começa a trabalhar tão cedo. Sabe? Eu fico insistindo assim com um ponto que nunca vai muito para frente, que é assim, dedica um pouco à escola, assim, durante um tempo, a faculdade, dedica a faculdade a estudar, vai ter tempo para ir para o mercado, calma. E na maratona tem a vantagem ainda que o senhor faz as aulas aos sábados, sabe? Então mais a gente agora está fazendo isso agora no mestrado também, Juan. Levou isso como mestrado e essa última experiência que a gente teve foi ótima, assim, foi tão interessante, assim, sabe? Acho que essa ideia de ter algum borogodó especial aí nessa história de maratonas mesmo, que motiva, né, as pessoas eu acho que é uma ferramenta didática assim, realmente muito boa. E se pelos depoimentos, até mais do que didática, né? Assim, uma coisa que colabora com a futura vida profissional dos alunos. Né? Sim, com certeza. Eu queria perguntar se vocês têm alguma ideia, assim, né? O que vocês acham que pode ser feito para aumentar a interação dos alunos com a faculdade? Pois é. Olha só, esse encontro que vocês estão realizando, eu assim, só posso parabenizar muito vocês. Pelo o que eu já vi dele, assim, achei que está muito bem organizado e vocês trouxeram alguns ex-alunos, assim, né? Mas uma coisa que eu sinto muito falta na UERJ é um contato maior com os ex-alunos, sabe? Eu acho que os ex-alunos, eu acho que eles estariam dispostos, inclusive, a vir participar mais de alguma forma, contribuir no mínimo trazendo a experiência deles, né, da vida real aí, né, para os novos alunos e eu acho que a gente ainda não aprendeu a fazer isso, sabe? Como fazer isso? Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que perseguir na universidade, um contato maior com ex-alunos, sabe? Eu acho que seria muito proveitoso para todos. O propósito do evento é realmente esse, né? Mostrar para os novos ingressos do programa experiências que os alunos anteriores tiveram. Só que tem muitos alunos que a gente não consegue contato, sabe? Tem muitos ex-alunos que a gente também não consegue contato. Então, a gente sempre tenta chamar aqueles que estão respondendo, que estão, sabe, disponíveis. Tem muita gente que trabalha, já está trabalhando, aí não tem muito tempo disponível, né, para poder estar comparecendo. Mas o propósito do evento é esse, tá mostrando para os novos, né, o que a mudança, a diferença que o programa faz na vida dos alunos. É isso. Fabiano, quer falar? Não, só aproveitando também, informando que acho que não foi comentado, o Juan, ele também foi um ex-aluno aqui, não só da graduação da UERJ, como também do Secomp, né? Fez o mestrado dele aí na área de estrutura de dados probabilísticos, né, Juan? Sim. Então, ele é um egresso aí também do programa Secomp, aí, que a Michelle e o Igor participam hoje em dia, né? Legal. Uhum. Tá bom, um abraço, Juan. Pode ver. Muito obrigada, Juan, por ter, né, disponibilizado esse tempinho para estar aqui tirando essas dúvidas, dando essas dicas.
Muito obrigada aos professores também por terem organizado a maratona. Ainda está acontecendo, gente, faltam aí alguns minutos. Lembrando que a questão H é a mais fácil. Essa é a grande dica, né? Não, e agradecer o Juan especialmente assim por aceitar participar disso assim tão em cima da hora, né? Foi carregado no laço assim agora à tarde mesmo, então realmente temos que agradecer isso. Verdade, obrigada. Então, gente, daqui a pouco a gente já vem, eu acredito que para o final. Boa noite, pessoal. Agora já é boa noite, né? Deixa eu conferir aqui. A maratona está encerrada e os professores agora, junto com o Juan, eles vão fazer uns breves comentários sobre as questões, né? Para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, não conseguiram resolver, então eles vão dar aí uma luz para vocês estudarem depois. E eles vão divulgar também o resultado, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para o Paulo, para o Fabiano e para o Juan. Muito obrigada por vocês terem organizado essa maratona para fazer parte do nosso evento. Obrigada. Eu começo aqui, então, né? Pessoal, olha só, então, eu queria parabenizar todos aí pela participação, né? Sempre é legal exercitar um pouco mais, espero que vocês tenham se divertido também e aprendido mais alguma coisa. E essa maratona foi, eu acho que foi bem interessante, assim, a gente teve, assim, pelo menos nos primeiros lugares aí, um empenho muito grande, né? E você vê, o primeiro lugar, eu já anunciando o resultado que vocês têm, confirmando, né? A gente vai anunciar aqui até o terceiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem o Vinícius, que fez 8 problemas, né? Em segundo lugar, o Jaime com 7. E em terceiro, uma equipe, que o Lucas, o Vitor e o Pedro trabalharam juntos, tá? Então, esses três grupos vão receber, então, um certificado digital e, futuramente, quando for possível, um contato frente a frente, vocês vão receber umas medalhas também pela participação no evento, por essa colocação. Mas eu queria parabenizar todo mundo que participou aí, o pessoal novo, né? Gostei muito do resultado da equipe aí do Lucas, Vitor e Pedro. Eles também são as futuras, vão ser a grande futura equipe da UERJ, né? A participação da Raquel também. O Gabriel Plaza foi uma boa surpresa aqui. Acho que ele tem que vir trabalhar com a gente também. O pessoal bem novo, que ainda nem fez a ED2, o Matheus e o Arthur e o Luciano também conseguiram fazer 2 problemas. Legal. E alguns outros fizeram um problema. O pessoal que não fez nenhum problema, eu acho que em certo momento aí desistiu, né? Então, o que a gente vai fazer agora sem tomar muito tempo de vocês mais, que devem estar cansados, a gente vai comentar rapidamente a solução dos problemas e acho que aí, com isso, a gente encerra aqui o dia de hoje, né? Quer começar, Fabiano? Você aí? Posso começar. Vou falar rapidamente, assim, bem rápido, cada problema, como é que poderia resolver. Bom, vou falar então, seguindo a ordem aqui. Segue na ordem, Você, o Juan e eu. Você fala o A, B, C, A, o Juan, B, o C. Assim. A gente abre a descrição do problema aqui, só para falar, é um problema que eu mesmo tenho que me lembrar do problema. É um problema de você instalar, tem cidades, né? Você quer instalar olhar o mapa das cidades, a distância que tem em cada uma delas e escolher uma cidade que está, quando a gente olhar a maior distância dessa cidade para todas as outras, ela seja a menor possível, né? Então, é um problema de distância em grafos, né? Você pode modelar os pares da cidade por grafos e
E um algoritmo, já que a gente vai analisar a distância de cada cidade para todas as outras, porque pode vir à cabeça logo o algoritmo de Dijkstra, né, para poder resolver o problema de distância mínima, o problema é que o algoritmo de Dijkstra vai te dar a distância de uma cidade para todas as outras, mas você precisa repetir isso para cada cidade. Então, a complexidade fica... você fica melhor se você aplicar o algoritmo de Floyd-Marshall para poder fazer essa computação, né? Acho que não dá para a gente entrar aqui em detalhes. A ideia, né, é que a gente dê um rumo para vocês, para quem tentou o problema e não conseguiu, depois possa consultar maiores detalhes, tá? Então, basicamente, esse algoritmo vai computar a distância de cada cidade para todas as outras. E aí, de posse de uma tabela dessa, você consegue agora varrer a tabela, fazendo facilmente a computação de cada cidade, qual é a maior distância para todas as outras, e guardar essa informação, e depois ficar com aquela cidade que que minimiza essa maior distância. O que eu acho interessante desse problema é que até passaria com o Dijkstra, com uma priority queue, seria com menor complexidade. Só que como n igual a 100, no máximo, o Floyd-Marshall funciona melhor até, né? Assim, o algoritmo tem complexidade um pouco maior do que o Dijkstra, mas ele ainda funciona. Então, é muito mais simples de implementar do que o Dijkstra, então acho que é legal por causa disso, né? Porque pode ser um algoritmo mais simples e resolver o problema. Mais simples, Então, quem tem curiosidade, esse algoritmo, aliás, a gente trabalha com ele, falando para os alunos específicos da graduação, na disciplina de otimização em gráficos. Então, para quem ainda não fez, vai ver lá com mais detalhes, mas seria bom, não é um algoritmo complicado, dá para estudar antes, tá? Dá para consultar aí. E outras coisas, todos esses problemas, eles vão ficar disponíveis publicamente no URI. Então, acabando aqui, dando um dia ou dois para descansar a cabeça, vocês podem voltar. Na verdade, vai demorar vários dias para entrar no URI. O URI costuma demorar uma semana. E aí vocês podem voltar nos problemas e tentar passar essa solução no exercício, né? E se vingarem do problema. Acho que é isso. Vou falar aqui do B. O B, ele é sobre... em português é desarranjo, né? A gente fala derangement também, né? Então, basicamente o você contar o número de derangements de tamanho N. Uma solução que passaria era você ir lá na enciclopédia de sequências e pegar os 20 primeiros e botar no programa, mas também tem uma recorrência que você pode computar para isso, que funcionaria também, mas as duas soluções seriam passáveis. O terceiro problema é o teste de primalidade de Fermat, que, na verdade, é um problema que tem uma inspiração assim, real, né? Os métodos de testar a primalidade de números muito grandes começam usando mais ou menos esse tipo de coisa aqui, que a ideia é a seguinte, é usar o pequeno teorema de Fermat para checar se você usar várias... Bom, o pequeno teorema de Fermat diz o quê? Que se o número P é primo, qualquer A elevado a P menos 1 é congruente com 1 mod P. Né? Isso está dito aqui no problema. E o teste de primalidade de Fermat é você pegar vários A's, ou seja, várias bases, e fazer esse teste. Tá? Se todos esses testes aí derem como resultado 1, e o número tem uma grande chance de ser primo. Se ele não for primo, mas mesmo assim passar nesse teste, você vai contar como se fosse um erro no teste de Fermat. O que esse problema queria aqui era descobrir quantos erros tem no teste de Fermat para uma sequência de números. Então, basicamente, o algoritmo que é usado aqui é o algoritmo de potenciação modular, que é um algoritmo que você precisa conhecer esse algoritmo para fazer o problema. Então é isso. Bom, o quarto problema, o problema D, é o problema de passar um círculo através de 3 pontos, né? Então, lida com conceitos de geometria computacional. Então, te dou 3 pontos e quer saber a saída é o centro, as coordenadas x, y do centro, e o raio também, né? Isso, e o raio também. Então, dado 3 pontos, se vocês lembram lá das aulas de geometria, basicamente você pega, forma 2 pontos, pega 2 deles, acha a reta que passa por esses 2 pontos, né? Pensem geometricamente, tem uns 3 pontos, você escolhe 2, passa uma reta. No ponto médio deles, e com outro par, você forma uma segunda reta, né?
E agora, se vocês lembrarem lá daquelas determinação do centro, em geometria, a gente acha o ponto médio desse segmento, né, dessa reta que passa entre os dois pontos, o ponto médio, a média das coordenadas, né, forma o ponto médio, e agora acha para cada uma dessas duas retas a reta perpendicular que passa pelo ponto médio, né? Então, você acha a equação dessas retas. E agora é um problema de, dadas essas duas perpendiculares aos segmentos, você acha o ponto de encontro dessas duas retas. Então, exercita diversos algoritmos básicos de geometria computacional, muito interessante também de fazer. E aí, você, de posse do ponto, depois você calcula a distância euclidiana do centro para um dos pontos, que você vai ter o raio dessa circunferência. Bem legal, e às vezes dá problema de arredondamento e tal, mas vale a pena tentar depois. O problema ele é um plano que geralmente ele é disposto de uma forma combinatória, você tem que contar o número de somas, mas nesse problema aqui especificamente é para você imprimir quais são as combinações. Então é uma maneira que você fazer um backtracking, para poder enumerar todas as soluções, mas tem que ser esperto, porque da forma normal de fazer um backtracking só usando os números que foram passados, você pode acabar repetindo algumas soluções, então tem que tomar cuidado para não repetir soluções. É só o único cuidado, mas o backtracking passaria. O problema S, que é, dado um conjunto de números no vetor, né, descobrir quantos elementos distintos tem ali, porque pode haver repetições no vetor. Esse problema aqui, qual que é a questão principal? É que a quantidade de elementos do vetor pode ser muito grande. Então, um algoritmo de força bruta não passa no tempo disponível. Então, o que você tem que fazer é descobrir uma maneira de contar rapidamente elementos distintos. Uma possível solução é você usar uma estrutura de dados já pronta, usando o STL do C++, tá? Contando ou com map ou com set, um conjunto, que aí a solução basicamente é colocar elementos do conjunto e contar o tamanho do conjunto, tá? Outras soluções um pouco mais trabalhosas seria você criar uma árvore balanceada ou uma tabela hash para contar os elementos distintos. Mas, basicamente, a solução mais simples é usar STL, C++ com STL. O próximo problema era o problema... O G, né? O G. Pois é, o G é um dos mais difíceis aí dessa competição, embora tenha uma descrição aparentemente simples, né? Você quer, dado um número n, você quer encontrar o menor múltiplo dele que consegue ser escrito com os dígitos 1, 3, 0. E aí a primeira tentativa, talvez mais ingênua, é você, a partir de n, ir avançando nos múltiplos de maneira crescente, testando se ele é formado só com 3 e 0. O problema dessa abordagem é que você passa por muitos números necessariamente, tá? Boa parte dos múltiplos não vão ter esses dígitos, né? Então, a ideia aqui, a sacada, é você, por exemplo, digamos, começa com o número 0, o 0 seria o 0 não poderia ser o caso, não é considerado um múltiplo aqui nesse caso, mas se partir por exemplo, do 1 e do 3, digamos assim, que seriam possíveis soluções, se caso seja múltiplo da entrada, a gente começa a fazer o seguinte: bom, 1 e 3 tem somente um dígito, né? Se não for múltiplo do número n, normalmente não vai ser, né? Para um n geral. Então, o que a gente faz? Quem seriam os próximos de 2 dígitos? Números que tenham 2 dígitos formados a partir só do 1, 3 e 0. Você pode pegar todos os números formados por 1, 3, 0, que tem um dígito a menos, nesse caso somente 1, e tenta colocar o 1, 3, 0 na frente do número e atrás do número, digamos. Tá? Então, você vai gerar, a partir dos números, todos os números de 2 dígitos, de um dígito, formados por 1 e 3, 0, você forma aqueles com 2 dígitos também com 1, 3, 0. E aí, para cada um deles, você testa múltiplo do múltiplo de n. O primeiro que você encontrar, na verdade, não o primeiro, porque como eles saem de maneira meio bagunçada, você tem que testar, quando você testar todos os números formados por 1, 3, 0, com certa quantidade K de dígitos, se algum deles, nessa leva,
for múltiplo de n, então você acaba de testar todos eles e fica com o menor deles. Tá? Bom, se nenhum for, você, novamente, de posse desses números, você vai aumentando, parte por um k mais 1 dígitos. Tá? A questão aqui é a implementação. Você, para formar esses conjuntos, você faz uma espécie de uma fila. Tá? Então, você tem a fila de todos os números de k dígitos formados por um 3,0. Se você não encontrou nenhum desses que é múltiplo de n, você agora vai formar números de k mais 1 e vai formar uma nova fila agora, passando os elementos de um lado para o outro, aumentando. Né? Isso é uma coisa. E a outra sacada é que, mesmo assim, esses números em quantidade ficam muito grandes. Né? Muito grande. Então, uma otimização é você ter uma sacada e perceber, assim, falando sucintamente, que quando, se você não só testar a divisibilidade, mas também ficar com o resto da divisão, você pensar um pouco, você vai ver que quando o resto se repete, não adianta você ficar com aquele número novo, se esse resto já apareceu antes, porque você vai gerar múltiplos números que vão manter o mesmo resto, e aí são equivalentes, porque no fundo você está buscando quando o resto é igual a 0. Tá? Então você tem uma sacada de como eliminar o espaço de busca, e aí, de posse dessas duas técnicas, você consegue resolver o problema. Um problema muito difícil, tá? Essa sacada realmente, se nunca fez um exercício parecido com esse, é difícil ter na hora. Tá? Esse tipo de problema geralmente é listado como busca na seção de variantes de busca em largura, né? Que é como se fosse uma busca em largura no espaço de soluções, onde você filtra pelo resto da divisão, pelo número que você está buscando. Bom, o próximo. H, você, Juan. H. O H. O H era mais fácil, né? A ideia é que você tinha que colocar esses ladrilhos quadrados de tamanho de lado K nessa parede de A vezes B, e tanto no canto, no lado direito, quanto na parte de baixo, você poderia ter que cortar algum ladrilho, né? Então, a primeira questão de você dividir o valor de A por K e de B por K e multiplicar essa divisão, as duas, com o teto, né? O teto dessas duas divisões, multiplicar uma pela outra e encontrar quantos ladrilhos você ia precisar. Tá. O seguinte me surpreendeu um pouco, assim, que só o Vinícius que fez. Ninguém, a maioria das pessoas nem tentou, não sei se a descrição não está legal, assim, não convidou as pessoas a fazer o problema, mas era simples, assim, pegar o problema anterior e complicar um pouquinho mais, né? Agora, em vez de ser um ladrilho de tamanho K, é um ladrilho de tamanho K, mas onde cada pedacinho é diferente, tem uma cor diferente. E eu quero repetir o padrão. Então, é uma coisa parecida com a anterior. Uma parte da solução é a mesma anterior, a outra parte é você agora contar as sobrinhas, o que não cabe inteiramente no retângulo. Você tem 3 casos especiais aí, né? O que sobra à direita, o que sobra embaixo e o que sobra no retângulozinho formado entre as sobras da direita e da parte de baixo. Então, assim, exercitar um pouco assim, a força bruta um pouquinho mais elaborada. Nem era tão mais elaborado. Eu realmente me surpreendi, porque pouca gente tentou esse exercício aqui, mas era bem simples. Bom, e eu acho que o último problema, né, o J, eu também enquadro... Oi? Ficou com mais difíceis, né, você? Acabou que eu falei sobre os mais difíceis, mas foi aqui que vocês viram sorteio aqui, foi circular aqui a ordem, um round robin aqui. Mas o J, eu também considero ele muito difícil, principalmente para quem nunca viu, porque o que acontece? Tem duas dificuldades. Primeiro, que é um problema de contagem, que apesar de existir uma fórmula, esse problema de partição, né, de maneiras de particionar um conjunto, ele não é daqueles básicos que a gente aprende, combinatória, arranjo e permutação. Esses geralmente tem permutação com repetição, e geralmente a partição, embora seja também elementar, né, de fundamento, de combinação, de contagem, de contagem, a gente não aprende normalmente, mas existe, tá? Existe uma formuleta que a gente, para não ter que derivar na hora, se você bugar sobre número de maneiras de particionar um conjunto,
mesmo que com sobra, como é o caso aqui, você consegue, tá? Essa fórmula. Mas não era necessário. O Juan, nas soluções que ele fez, ele utilizou o processo de contagem ad hoc, né? Ad hoc, né? Ele contou na mão, mas você tem uma fórmula para isso. Essa já era uma primeira dificuldade, perceber que recai num problema de partição, você tem que procurar, conhecer ou procurar qual é a fórmula. O segundo é o seguinte, que nessa fórmula, ela envolve uma divisão, assim como combinatória range, vocês lembram, né? N fatorial, na combinação, né? K fatorial, N menos K fatorial, envolve uma divisão. E os números envolvidos são muito grandes, tá? Não dá para você computar. Então, exatamente, a solução pede módulo alguma coisa, né? 1,3 milhão. 1,3 milhão. Então, módulo alguma coisa. Isso para tornar um número pequeno. O problema é que fazer essa divisão modular envolve um outro conhecimento, que é de inverso modular. Tá? Então, um iniciante é praticamente impossível. Então, você tem que ter esse conhecimento. Se a pessoa resolvesse em Python, ela conseguiria fazer mais tranquilamente, conhecendo a fórmula, não precisaria do inverso modular. O Python... Eu fiquei curioso que talvez o Gabriel Plaza tenha usado isso. Depois eu quero confirmar com ele. Confirmar com ele, porque o que acontece? Essa é uma grande vantagem do Python, realmente, nesse tipo de problema, porque como você trabalha com essas representações, tem tamanhos fixos, etc., mesmo 32 bits, 4 bilhões, mas para esses números muito grandes, elas estouram. E aí você também, em Python, a grande vantagem é que ele troca a representação dinamicamente, tá? Então, mesmo que demore para ele computar, ele não vai dar esse erro, ele vai computar, tá? Já C, você já tem que se preparar desde o início para essas representações gigantescas, o que geralmente os desenvolvedores não fazem, né? Então, ou você trabalha com representações, digamos assim, mais primitivas, e aí tem que trabalhar com inverso modular, ou você tem que saber, mesmo em C, como representar números muito grandes. É possível, mas não é usual também, tem que saber. E já Python pode passar desapercebido. Você faz só a fórmula, calcula e nem sabe o que aconteceu, e o Python resolve tudo para você. Né? Então, nesse tipo de problema, leva vantagem. Tem o custo também, porque a pessoa, se não sabe internamente que o Python está fazendo uma transferência para grande inteiro, o programa pode não passar no time limit, né? Porque essa transferência... E se ele ficar nessa margem de vai para grande inteiro, volta para inteiro normal, vai para grande inteiro, ele vai estar pagando um custo que é invisível. Né? Exatamente. Nesse caso, eu não sei se eu talvez passasse, né? Talvez passasse. Acho que não seria. Você testou, Juan? Sim, eu tenho. Então, em Python também. Você faz em Python. Então temos então, Python também. Porque realmente C leva uma vantagem muito boa, né? Eu, por exemplo, não sei se o Juan tem uma experiência diferente, mas existem problemas que eu já tentei alguma vez, não nesses, mas passar em Python, e não passava. Eu tinha convicção de que a solução estava eficiente, e eu transportei para C tal qual. Não era uma ideia diferente, era simplesmente o mesmo algoritmo, só que em C, com as mesmas ideias, transcrito, tá? E passou. Então, assim, Python realmente leva uma grande desvantagem em relação à velocidade, mas para esses outros, por exemplo, questão de representação, é um forte aliado. Gente, olha só, eu acho que antes de terminar aqui, não sei se o Igor tem algum protocolo final aí, o Fabiano tem um anúncio a fazer aí de um curso, do curso de sexta-feira. Eu tanto para graduação quanto para pós, tá? O que acontece? A Raquel, lá na entrevista com ela mencionou esse curso de sábado, o Juan também mencionou o curso de sábado. E a Rafaela também, você não estava aí. A Rafaela também, não estava. Então, assim, por acaso, não foi nada combinado, né? A gente vai oferecer essa disciplina que é, entre aspas, de sábado, mas de sábado agora está no nome, porque ela vai ser oferecida na sexta-feira à tarde, tá? Como agora está em época, é tudo remoto, então, assim, não tem por que ser no sábado, exatamente, né? As aulas serão postadas na sexta-feira à tarde, e as pessoas, claro, podem assistir depois, né? Agora, e vai ser oferecida tanto para o Secomp, mestrado e doutorado, tá? Com o nome de tópicos especiais, técnicas de construção de algoritmos, tá? E para graduação como eletiva, tópicos especiais também, mas eu não estou... Como é que é o nome dessa disciplina? Tem um nome,
Eu deveria saber aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que apareceu aqui para mim, já no Professor Online. Deixa eu olhar rapidamente aqui. Então, nessa disciplina, vocês vão consultar... Desenvolvimento e implementação de algoritmos. Desenvolvimento e implementação de algoritmos. Então, é essa daí. Vocês vão ver todos esses problemas, eu diria, que caiu nessa maratona, estão cobertos nessa disciplina, tá? Todos os assuntos, né, Paulo? Acho que todos. Então, assim, vocês estão super convidados. Então, acho que vai ser revigorante depois de acabar a disciplina e refazer essa maratona. Vocês vão gabaritar, tá? Certamente. Então, vocês estão... Espero vê-los. Quem tem disciplina a fazer eletiva, para fazer, estão todos convidados aí, esperamos. Paulo e eu, tá? A disciplina será dada por Paulo e por mim. Juan, mais alguma mensagem que você quer dar? Não, só gratular o pessoal que passou aí os problemas. Fiquei surpreso que passaram 8 problemas no primeiro lugar, né? Foi bem legal. Também queria agradecer aí a organização, Igor Morgado, Michele Lau. Queria agradecer aí ao Juan, né, tanto pela colaborar aí com a nossa preparação, validação dos problemas, correção, e pela participação agora de última hora aí. Obrigado, Juan. Eu agradeço pela oportunidade de falar aqui com vocês. Né? Fico super feliz. Então, pessoal, obrigado. Últimos recados. Eu primeiro quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente essa semana. Foi uma semana longa, para mim foi bastante cansativa, mas foi também gratificante ver o resultado dessa semana. Semana que vem a gente continua. Segunda-feira, 10 horas, já temos a nossa primeira palestra. Deixa eu ver o convidado aqui. É um convidado externo. Vamos ver. Segunda-feira, começa às 14 horas. A palestra é Considerações sobre a estocasticidade e o esforço para a eliminação da Covid-19, que vai ser dado pelo professor Flávio Coelho, da FGV, do Programa de Matemática Aplicada, lá de pós-graduação. Aí vamos continuar com nossos cursos de Python, C, e semana que vem começa também um curso de Python com SQL, de manipulação de dados. Então, agradeço. E até semana que vem. Tenha um ótimo fim de semana. Mais uma vez, obrigado, professores. E uma boa noite para todos.